Pai querido e amado, em nome do Senhor Jesus, nós pedimos que o Senhor esteja aqui presente. Pedimos que a Tua presença esteja aqui entre nós. Porque de nada adianta nós estarmos dentro de uma igreja, de um templo, se o Senhor não estiver aqui. Meu Pai, que a Tua presença e o Teu poder venha falar conosco, que a Tua presença venha operar em nós. E eu peço, Senhor, nos dê orientação, nos dê direção. Fala conosco, meu Pai. Espírito Santo, prepara o nosso coração para receber a Tua palavra. Prepara o nosso coração, meu Deus, para receber o Teu poder, o Teu Espírito, a direção para a nossa vida. Nos dê humildade, meu Pai, para ouvirmos, mas não ouvir com os ouvidos, ouvir com o coração, ouvir com a alma, para nós vivermos, meu Deus, a Tua palavra. Meu Senhor, então toma direção, nos prepara para participarmos da ceia, nos prepara, meu Pai, para nós Te louvarmos e Te adorarmos. Que o Senhor venha cumprir a Tua vontade em nossa vida. É o que eu Te peço, desde já Te louvo e Te agradeço, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. E todos digam que assim seja. Graças a Deus. Muito bem, pode sentar-se. Gente, olha, o tema da nossa mensagem hoje é cruz, a árvore da vida. É importante que você nunca perca o entendimento de que não tem nada mais importante, não tem nada mais sério do que a crucificação de Jesus. Não tem nada mais importante dentro da Bíblia. Se você abrir a Bíblia toda, 66 livros, não tem assunto mais importante para nós lermos e aprendermos do que o assunto da cruz. Por quê? Porque o Calvário é o local da nossa salvação. O Calvário é o local da nossa redenção, do perdão dos nossos pecados. Amém? O Calvário é o local da nossa saúde. O Calvário é o local das nossas bênçãos. Tudo emana do Calvário. O Calvário é o lugar, é o local de onde Deus hoje se manifesta na vida de todos os homens. Todo o Velho Testamento fala sobre isso. Todo o Velho Testamento ele vai apontar para a cruz, vai apontar para o Calvário, ele vai apontar para o Evangelho. Todo o Velho Testamento. Inclusive o paraíso. Inclusive quando você lê que Deus criou o homem, que Deus formou o céu e a terra, ali você já começa a ver Deus falando a respeito da forma com que o homem ele seria salvo. Amém? Para falar sobre esse assunto, eu queria começar meditando com você aqui, ó, nessa passagem. Comecinho da Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 8 ao 14, nós vamos ler sobre o Éden, o paraíso de Deus. 2:8 diz assim, olha, lê comigo. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Assíria, e o quarto é o Eufrates. Ponto final por enquanto. Depois a gente vai continuar lendo aqui mais para frente. Olhe para cá um pouquinho. Muitas pessoas perguntam assim, pastor, o paraíso era aqui na terra? O paraíso onde Deus colocou Adão e Eva, era aqui na terra? Era aqui na terra. Que lugar?
aonde ficava o paraíso? Bom, a Bíblia, na verdade, ela está nos dando aqui um mapa do local, da localização de onde estava o paraíso, de onde estava o Éden, que estava entre esses 4 rios, o Pison, o Gion, o Tigre e o Eufrates. Eu preparei aqui um mapinha. Ó, esse mapa aqui é o mapa mundi. Aqui está o? Está o? Vocês são bons de geografia, viu? Estou quase emocionado. Mais ou menos aqui assim, ó, fica São Paulo, e bem aqui, ó, Indaiatuba. Ali, ó, dá tchau. Olha lá. Olha lá, Indaiatuba. Então, aqui é a América do Sul, né? América Central, Estados Unidos, que é a América do Norte, Canadá. Continente africano, continente europeu, Austrália. Aqui, ó, Egito. Bem aqui, ó. Vendo? Egito. Bem aqui onde está a luzinha agora aqui é Israel. Subindo tem o Iraque, o Irã, Turquia. Aqui nesse local aqui é onde ficava o paraíso. Bem nesse local. No outro mapa dá para ver melhor. Pode passar. Então, aqui é a Turquia, tá vendo? Turquia, Síria, Irã, Arábia Saudita, Iraque. Aqui tem 2 rios. Esse aqui é o Eufrates. Esse aqui é o rio Tigre. E eles nascem aqui, ó. Aqui nasce o Pison, daqui vem o Gion, daqui vem o Tigre e daqui vem o rio Eufrates. Todos nós viemos daqui, ó, desse lugar. Nosso DNA começou aqui, nesse lugar aqui. Amém? Coloca outro mapa. Aqui um mapa um pouquinho mais alto. Aqui, ó, esse pontinho verde, recentemente os cientistas, e eles encontraram uma ossada aqui de 6.000 anos. E eles deduzem que pode ter sido os ossos de Adão. Né? Claro que isso é estudo, não é conclusivo. Mas nessa região, quer dizer, bem próximo do Éden, bem próximo do local que a Bíblia menciona aqui como local do paraíso. Então, significa dizer que sim, Deus criou os céus e a terra, e quando Deus formou o homem, Deus formou do pó dessa terra, e o paraíso e o Éden é aqui, nesse mundo. Deus fez o primeiro céu e a primeira terra aqui. Amém? O segundo céu e a segunda terra também vai ser aqui. Deus criou tudo para o homem habitar aqui. O homem, por causa do pecado, ele vem destruindo tudo. Isso vai chegar num determinado momento, isso vai ter um fim. Né? A Bíblia diz que tudo isso vai ser consumido pelo fogo. Mas tudo vai ser restaurado. Amém? Tudo vai ser restaurado. E num dado momento, que a Bíblia chama de a grande tribulação, né, o Apocalipse, quando esse período começar, então já é a caminhada para o fim. Nós estamos hoje vivendo o que Jesus chamou de o princípio das dores, começo das dores. Só que quando chegar um momento, quando o Apocalipse de fato começar, quando a grande tribulação for começar, a igreja ela vai ser arrebatada. A igreja vai ser levada. Por quê? Porque a igreja não vai passar pela grande tribulação. A igreja não vai passar pelo Apocalipse. Nós vamos apenas sentir o princípio das dores. E, diga-se de passagem, nós já estamos começando a viver o princípio das dores. O mundo já está caminhando para o fim. O mundo não vai longe. O mundo não vai longe. Já está caminhando para o fim. Mas, quando chegar um determinado momento, quando que vai ser esse momento? Quando você começar a ouvir falar sobre epidemia. Você tem ouvido falar de epidemia? Tem ouvido falar? Você tem ouvido falar de terremoto? Você tem ouvido falar de guerra? Você tem ouvido falar de fome? Quando a Bíblia diz que quando nós começarmos a ouvir falar disso tudo ao mesmo tempo, o fim está próximo. É o que a Bíblia diz. Amém? Quando você começar a ouvir falar sobre governo único, moeda única, quando você começar a ouvir falar sobre unificação, saiba que o grande líder
está chegando. E esse grande líder é o anticristo. Serão 3 anos e meio de paz e prosperidade como nunca se viu no mundo. Ele vai vir, quando o anticristo chegar, ele vai chegar com a solução para todos os problemas que o mundo está vivendo. 3 anos e meio depois ele vai mostrar quem ele é. E aí vai ser tarde demais para muita gente. Então, o importante para nós, todo esse momento da grande tribulação, todos esses momentos de terror que o mundo vai viver, a igreja não vai viver. Porque a igreja vai ser levada. Ela vai ser levada, né? Nós seremos levados para um lugar chamado paraíso. E nós vamos ficar lá. Num dado momento nós vamos voltar, porque vai acontecer a ressurreição dos mortos. Nosso corpo vai ser transformado do pó da terra. Nós vamos voltar a habitar num corpo, só que um corpo glorificado. E nesse novo corpo, nós vamos viver no novo céu e na nova terra. Amém? Sabe por quê? Você pense, você é uma pessoa inteligente. Nós fomos levados, o nosso corpo ficou para trás. Morremos, fomos arrebatados, o corpo ficou. Nós fomos para um lugar, estamos num lugar que não precisa de corpo, que é o paraíso, um lugar espiritual. Por que nós vamos receber depois o novo corpo? Porque o novo corpo material precisa estar presente na vida material. Será um corpo diferente, um corpo glorificado, mas um corpo necessário para nós podermos nos deslocar nesse mundo. Porque do contrário, não precisa do novo corpo. Se fosse para morar na eternidade num lugar espiritual, então para que corpo se eu vou morar num lugar espiritual? Agora, eu estou no espiritual, volto para o material. No material é que eu preciso de um corpo material. E aí eu vou receber o novo corpo. Só que para viver no novo céu, na nova terra, no novo paraíso, no novo Éden, que foi destruído pelo homem, mas que foi reconquistado através de Cristo. Destruído por Adão, mas reconstruído através da pessoa do Senhor Jesus. Diga graças a Deus. Então, ficou claro sobre o Éden? Então, o Éden, sim, é aqui nesse mundo, ali próximo da região da Turquia. Vamos continuar lendo agora aqui, que agora a gente vai entrar realmente no assunto do estudo. Versículo 15. Aí diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Amém? Pode passar. A morte do homem, aqui mesmo em Gênesis, só que agora capítulo 3, versículo 1. A queda do homem. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse para a mulher: é assim que Deus disse? Não comerás de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores de quê? Do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou:
onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Ponto final. Olhe para cá. Coloca o próximo slide. Leia comigo aqui. Ser conhecedor do bem e do mal, ou o mal, é se sentir seguro de si mesmo, para tomar as próprias decisões, sem consultar ou depender de Deus para isso. Porém, tendo que conviver com constantes fracassos e arrependimentos. Vamos pensar um pouquinho nisso agora. Vamos refletir um pouquinho nisso. Quando Adão e Eva, ou Eva e Adão, eles tocaram no fruto, eles comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o diabo falou para eles assim, Satanás falou assim para eles: olha, Deus sabe, você não vai morrer, mas Deus sabe que no dia que vocês comerem, vocês serão iguais a Deus, conhecedores do bem e conhecedores do mal. Quando Eva e Adão, eles comeram do fruto, na verdade, eles passaram a ter conhecimento do bem e do mal. Tanto que em seguida, quando Deus chega no jardim e chama por eles, eles correm e se escondem. E Deus fala assim: onde vocês estão? Ah, estamos escondidos, porque ouvimos a tua voz, ficamos com medo e com vergonha, porque estamos nus. Aí Deus fala assim: quem fez vocês saber que vocês estão nus? Vocês tocaram na árvore, no fruto que eu falei para vocês não tocarem? Então agora eles eram conhecedores do bem e conhecedores do mal. Ser conhecedor do bem e do mal é ser igual a Deus, conhecedor do bem e do mal. O que aconteceu na verdade com Adão e Eva quando eles tocaram no fruto da árvore do conhecimento? Eles passaram a estar no mesmo nível de quem? De Deus. Lembra o que o Satanás falou? Vocês vão ser iguais a Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando eles se colocam no mesmo nível de Deus, preste atenção, essa palavra que é muito importante que eu vou te falar. No momento em que eles tiveram conhecimento do bem e do mal, no momento que eles agora conhecem o que é certo e o que é errado, eles adquirem uma natureza que não depende mais de Deus. Eles não precisam mais de Deus para nada. Porque agora, igual a Deus, eles conhecem o bem e o mal. Amém? Você compreende, sim ou não? Então, guarde isso no seu coração. Ser conhecedor do bem e do mal é se colocar no mesmo nível de Deus. E se eu me coloco no mesmo nível de Deus, eu preciso dele para quê? Não preciso de Deus para mais nada. Foi exatamente o que aconteceu com eles. Quando eles tocaram no fruto do conhecimento do bem e do mal, então agora eles não dependiam mais de Deus para cuidar da vida deles. Eles não dependiam mais de Deus para dar direção para a vida deles. Eles não dependiam mais de Deus para tomar decisões na vida. Porque agora, conhecedores do bem e do mal, eles estão agora tão aptos para tomarem as próprias decisões. Agora eles estão independentes, livres. Mas o primeiro sentimento que nasceu foi o medo. O segundo sentimento é a vergonha. Foram expulsos do paraíso. Você pode perceber que a decisão deles não foi boa. Se os nossos filhos, em tudo que eles fossem fazer, eles reconhecessem a dependência de nós e chegassem para nós e falassem assim para nós: pai, mãe, olha, eu estou pretendendo fazer tal coisa, o que a senhora acha? Olha, filho, eu acho que você deve fazer assim. Eu acho que você deve fazer assado. Olha, eu acho que você deve cuidar dessa forma aqui. Eu pergunto, ele teria tantos problemas? Sim ou não? Mas quando é que os problemas dos nossos filhos começam? Quando seus filhos começarem a falar assim para você: me deixa, mãe, sai do meu pé, deixa eu viver minha vida. Ó, deixa eu viver minha vida. Pagar aluguel ninguém quer, mas viver a vida quer. Fazer a compra do mês ninguém quer. É ou não é verdade? Deixa eu viver minha vida. Eu sei me virar sozinho.
Eu não sou mais uma criança. Você pode perceber, é aí que os problemas dos nossos filhos, eles começam. Porque quando as pessoas perdem a visão de autoridade e eles começam a se considerar, não há mais respeito. E quando não há mais respeito, o que se espera são as dores, as tristezas e as frustrações. Amém? Quanto mais você compreender, quanto mais você tiver entendimento de que nós erramos quando nós queremos ser donos da verdade, conhecedores da verdade, quando você se apoia nas suas experiências de vida, no seu conhecimento, quando você se julga uma pessoa muito inteligente, muito hábil naquilo que você faz, quando você se julga uma pessoa muito capaz, saiba de uma coisa, você está sozinho. Quanto mais você for dependente, quanto mais você tiver esse espírito de dependência, mais você vai se dar bem na vida. Mais você vai se dar bem. Se tudo que nós fizermos, nós aprendermos a colocar Deus à frente e saber se aquilo que eu estou fazendo, pretendendo, desejando é da vontade de Deus, você vai ter uma vida muito mais feliz e uma vida muito mais bem-sucedida. Amém? Está com a Bíblia aberta em Gênesis? Aqui no capítulo 4, antes de eu virar a página, eu não vou ler, só quero que você veja o título comigo. Aqui em Gênesis 4:1, tem um título, não tem? Qual é o título de Gênesis 4:1? Abel? Quem conhece a história de Abel e Caim? Conhece, né? O que aconteceu na vida de Abel e Caim? O que aconteceu? Caim matou Abel, primeiro homicídio da Bíblia. Quem eram Abel e Caim? Filhos de Adão e Eva. No capítulo 3, Eva e Adão comem do fruto e passam a ser conhecedores do bem, do mal. Veio medo, frustração, foram expulsos do paraíso e olha o que eles estão enfrentando agora dentro de casa. Um irmão matando outro irmão. Olha o que a independência sem Deus produz. É isso aqui, ó. Por que tem tanta gente por aí cheia de inteligência, experiente, madura, né? Com todas as condições, gemendo, padecendo. Por quê? Arrogância, orgulho. E a pessoa não se curva, a pessoa, ela não se submete, ela tem um espírito de Adão e Eva dentro dela, que não deixa ela se rebaixar diante de ninguém, é sempre uma pessoa altiva, só olha de cima. Cuidado com gente que diz assim, ó, quem ele pensa que ele é? Quem ela pensa que ela é? Cuidado. Gente assim, ainda carrega Adão e Eva nas costas. Ainda carrega o princípio da rebelião de Adão e Eva. A independência. O homem independente é a pior criatura que existe na face da terra. A pior coisa que existe, por exemplo, dentro de um casamento, é aquela mulher que gosta de levantar o queixo para o marido e dizer o seguinte, ó, aqui ó, é igual. Nariz com nariz, olho. Nós somos? Que história é essa de submissão? Que história é essa de hierarquia? Aqui é olho no olho. Vai dar certo? Vai dar certo? Não vai dar certo. Por que não vai dar certo? Porque a vontade de Deus é que a mulher compreenda que o marido é autoridade em casa. E que o marido, com a autoridade dele, ele deve amar e respeitar a sua esposa. E a esposa deve respeito ao seu marido e consideração, porque ele é o chefe da casa. Assim é a família. Assim é a família. Mas quando a mulher acha que está no mesmo nível, acabou. Daí para frente é só tristeza, dor, amargura, sofrimento. Só derrota. Então veja. O diabo falou para Eva, você vai ser igual a Deus, conhecedor do bem e do mal. Olha que coisa, olha que proposta bacana, que boa proposta. Medo, vergonha,
dor, miséria, porque agora Adão plantava e o que ele plantava não nascia, ele plantava sementes e nascia brolhos, nascia espinho. E dentro da casa dele ele viu o homicídio. Dentro do próprio lar, um filho matando outro filho. Isso é o preço da independência. Isso é o preço que se paga pela pessoa, aquela pessoa que diz assim, olha, eu sei o que eu estou fazendo. Mas ela nunca coloca Deus nos planos dela. Amém? Pode passar. Abrir essa passagem? Cruz, a árvore da vida. Lá no final da Bíblia, podemos ler? Diz assim, olha, lê comigo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. E tendo derribado ou derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Gente, olha para cá. O que a cruz fez? A cruz destruiu a parede da inimizade e nos reconciliou com quem? Com Deus. Versículo 17. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe e paz também aos que estavam perto. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Diga graças a Deus. Preste atenção. Então, se hoje nós somos família de Deus, é porque nós somos reconciliados com Deus por meio da cruz. Porque o sangue que foi derramado na cruz nos perdoou, nos lavou dos nossos pecados. E nós somos reconciliados com Deus. Então, veja só, a cruz é o local da reconciliação entre o homem e Deus. Amém? Ficou claro aqui? Sim ou não? Preste atenção agora, acompanha comigo aqui, ó. A palavra árvore, no hebraico, é etz. Na Septuaginta, que é a versão grega do Velho Testamento, que o Velho Testamento original é hebraico, mas tem uma versão chamada versão dos 70, ou a Septuaginta, cuja palavra árvore é stauros, que quer dizer árvore, tronco, estaca, madeira, etc. Então, quando você lê o Velho Testamento, sempre que você vê as tábuas, né, a madeira que fez a arca de Noé, o cajado de Moisés, tudo isso é stauros, na Septuaginta, e etz, no hebraico. Olha que interessante agora. Então, a árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal, árvore, stauros. Mas olha no grego, qual é a palavra usada para cruz? Stauros. Por quê? Porque aquela árvore no paraíso estava falando da cruz. A cruz é a árvore da vida. A cruz, quando você se aproxima dela, é como se você tivesse se afastado da árvore do conhecimento do mal e se aproximado novamente da árvore da vida. Por quê? Porque a árvore da vida já falava sobre o lugar onde o homem receberia a vida eterna. A cruz seria o lugar onde o homem teria de volta a vida eterna. Mas nós já estávamos longe. Mas pelo sangue de Jesus e pela cruz nós fomos reconciliados. Mas falta uma coisa. Toda boa árvore produz bons frutos. A árvore da vida tinha frutos. A cruz também tem fruto. Qual é o fruto da cruz? Qual é? Coloca para mim. Jesus, o fruto da árvore da vida. A verdadeira
comida. Vamos confirmar isso agora na Bíblia. João capítulo 6 para a gente terminar. Vamos ler junto então. Diz assim, olha as palavras do Senhor Jesus. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem o quê? Tem o quê? Se Adão e Eva comessem do fruto da árvore da vida, não o fruto da árvore do conhecimento do mal, o que eles teriam? O que eles teriam? Mas eles comeram? Eles preferiram comer o quê? O fruto da árvore do conhecimento. E comendo do fruto da árvore do conhecimento, eles se tornaram dependentes, salvos ou independentes e perdidos? Independentes e perdidos. Quando Deus manda Jesus, através da cruz, o que Deus faz? Reconcilia o homem novamente com Ele. E o homem enxerga na cruz a eternidade. O homem compreende que ele estava perdido, mas que através do sacrifício da cruz, ele é salvo. Então ele encontra na cruz o caminho da salvação, mas ele ainda precisa comer do fruto. E esse fruto é o nosso Senhor Jesus. Por isso ele diz, quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue a verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Não é maravilhoso? Sim ou não? A cruz é a árvore da vida. A árvore da vida do paraíso era um tipo da cruz. O fruto da árvore da vida era um tipo de Cristo, porque a verdadeira árvore da vida e o verdadeiro fruto da árvore da vida está no Calvário. Só mesmo através da cruz, só mesmo através do entendimento da obra de Cristo na cruz, é que o homem é salvo. Não há salvação se nós nos alimentarmos de Cristo, não há salvação sem Cristo, não há vida eterna sem Cristo. Amém? Mas preste atenção, a mensagem da árvore do conhecimento do bem e do mal é essa: você é livre, você é independente, você pode fazer suas escolhas, você conhece o que é certo e o que é errado, você não depende de ninguém para nada, você é autossuficiente, não se rebaixe para ninguém. Essa é a mensagem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Qual é a mensagem da cruz? Qual é a mensagem da árvore da vida eterna? Você depende de Deus. Você depende de Deus para tudo. Porque o dia que você aprender a depender de Deus para tudo, Deus vai cuidar de você como cuidava de Adão e Eva no paraíso, que não faltava nada para eles. Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus.